Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que muito bem. Eu sou Amanda Chaves Pinheiro, professora de Sociologia do IF Sudeste MG, Campus Juiz de Fora. E hoje a gente vai falar sobre um tema: trabalho e sociedade. Vamos pensar sobre esse tema que talvez seja um dos mais importantes da sociologia. Vamos? Trabalho e sociedade. O termo trabalho tem sua origem em uma palavra do latim que significa instrumento de tortura. Então, por muito tempo, trabalhar estava associado à tortura. Trabalho igual a tripalium, um instrumento de tortura ligado durante muito tempo à ideia de atividade penosa e torturante. Então, para que o trabalho? Por que o trabalho existe? O trabalho existe para satisfazer as mais diversas necessidades, das mais simples, comida, abrigo, as mais complexas, lazer, crença, enfim, necessidades físicas, simbólicas e materiais. A história mostra que o trabalho é visto de formas diferentes e valorizado de acordo com a relação que cada sociedade estabelece com esta atividade. O trabalho nas diferentes sociedades. Por exemplo, na sociedade greco-romana, a escravidão era fundamental para manter os cidadãos comuns longe do trabalho braçal, discutindo os assuntos que proporcionariam o bem-estar de seus semelhantes. Sociedade feudal. Quem de fato trabalhavam eram os servos, os aldeões e os camponeses livres. Os senhores feudais e o clero exploravam e viviam do trabalho destes. Sociedades tribais. Nas sociedades tribais, o trabalho é uma atividade vinculada às outras, bem diferente das outras sociedades. A produção ou o trabalho está vinculado a mitos, a ritos, ligadas ao parentesco, às festas, às artes, enfim, a toda a vida do grupo. E o trabalho na sociedade capitalista? O capitalismo se constituiu a partir da decadência do feudalismo na Europa Ocidental. Com ele, o trabalho se transforma em uma mercadoria que pode ser comprada e vendida. A força de trabalho. E os clássicos? O que eles pensavam sobre isso? Marx logo dizia: quando os trabalhadores perceberem que estão trabalhando demais e recebendo menos, os conflitos começam a ocorrer. Ele procurou demonstrar os conflitos entre trabalhadores e capitalistas, cujo lucro se dava através da mais-valia, que é o excedente do trabalho não pago ao trabalhador. Diferença entre o valor produzido pelo trabalho e o salário pago ao trabalhador. Essa, a mais-valia, seria a base da exploração no sistema capitalista. E o Durkheim? Para o Durkheim, a divisão do trabalho seria uma forma de solidariedade e não um fator de conflito. A solidariedade orgânica une os indivíduos em funções sociais nas quais cada pessoa depende da outra. Assim, a ebulição pela qual passava a sociedade era uma questão moral, pois faltavam normas e instituições para integrar a sociedade. E o Weber? O Weber relacionou o capitalismo ao protestantismo. A reforma protestante deu ao trabalho a condição de se obter êxito material como expressão de bênção divina, ao contrário da igreja cristã do sistema feudal. E recentemente? Quais são as discussões recentes sobre o assunto? Quais são as transformações no mundo do trabalho? A gente vai ter o Fordismo. No início do século XX, a partir do desenvolvimento das fábricas, surgem as linhas de montagem, com a divisão do trabalho mais aperfeiçoada e detalhada. No Taylorismo, propõe a organização do trabalho de forma científica, racionalizando a produção. Surge na indústria o planejamento ajustado para controlar a execução das tarefas e os especialistas em administração. Os trabalhadores eram recompensados ou punidos, de acordo com a sua produtividade na indústria. E o pós-Fordismo ou acumulação flexível? A partir dos anos de 1970, flexibilização dos processos de produção, automação, flexibilização dos mercados de trabalho, subemprego, flexibilização dos produtos e dos padrões de consumo. A durabilidade dos produtos é pequena e a mídia estimula a troca constante e o consumismo exacerbado. Me diga você, o que você achou sobre isso? Você já tinha parado para pensar na importância do trabalho? Me conta.